A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira em Washington. A democrata conduziu Zelensky ao Capitólio, onde foi ovacionado por senadores e deputados em uma sessão conjunta. Congressistas americanos compararam a visita com a viagem natalina de Winston Churchill em 1941, poucos dias depois do ataque japonês a Pearl Harbor, que selou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia mantém suas linhas e nunca se renderá. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Desde o início da invasão russa na Ucrânia, estamos analisando as profecias de Parravtini, bem como as escaladas e possíveis desfechos. Irei deixar uma lista de vídeos na descrição com diversos vídeos sobre análises proféticas e geopolítica. Na terça-feira, dia 20, o conflito completou 300 dias. Uma marca terrível de dor, sofrimento e perdas, principalmente para os ucranianos, têm sido usados pelo Ocidente para enfraquecer a Rússia. Essa estratégia ficou escancarada com o relatório da Rand Corporation de 2019. Naquele documento estava descrito várias etapas com o objetivo de arruinar a Rússia econômica e militarmente em um conflito por procuração usando os ucranianos. Eis que no dia 24 de fevereiro aconteceu a invasão na calada da noite, após meses de impasses e negociações para que a Ucrânia interrompesse a vontade de entrar para a OTAN. Tenho dito ao longo de diversos vídeos que, por mais que Putin tenha tomado uma medida terrível ao invadir um país considerado irmão, as nações do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, têm pelo menos 60% de culpa nisso tudo. Começou lá atrás, em 2014, naquele golpe financiado pelo Ocidente, chamado Euromaidan, que derrubou o governo pró-Moscou. Após aquele movimento, a Rússia moveu seus pauzinhos para contra-atacar, apoiando a separação das regiões de Lugansk e Donetsk. E foram 8 anos de conflito até que Putin fez o anúncio e declarou a independência daquelas regiões no dia 24 de fevereiro deste ano, iniciando desta forma a lamentável guerra. Sendo assim, o conflito que acontece hoje não começou em fevereiro deste ano, é algo que já estava acontecendo há mais de 8 anos e a instabilidade naquela região foi promovida pelo Ocidente, conforme falei antes. A Ucrânia, meus amigos, é uma região estratégica para os russos, que obviamente não iriam deixar barato. E aqueles que mexeram os pauzinhos sabiam dos riscos daquele golpe acabar muito mal. É importante fazer esse retrospecto porque a grande mídia esconde estes fatos e coloca Putin como um grande vilão. Porém, ele é tão vilão quanto tantos outros que fizeram exatamente as mesmas coisas no Iraque, Líbia, Síria, etc. Países esses arrasados em nome de uma suposta democracia ocidental que ceifou a vida de milhares de pessoas. Existe muita hipocrisia, meus amigos, e isso tudo cairá por terra. Agora passaram-se 302 dias desse conflito e não existe perspectiva de paz. Aliás, muito pelo contrário, o mundo inteiro está se armando, inclusive o nosso país. Foi lá atrás, em 2013, que um analista falou o seguinte, que a compra de caças Gripen era para preparar a defesa do país para a nova ordem mundial. E agora, não só a aeronáutica, mas também o exército e a marinha vêm investindo pesado em equipamentos militares de ponta. Países com histórico de neutralidade estão fazendo parte de alianças militares, como Finlândia e Suécia. O Japão voltou a investir pesado na sua defesa. Enfim, o mundo inteiro está sendo dividido em blocos, como se estivessem se preparando para uma grande conflagração. Agora mesmo o presidente ucraniano está nos Estados Unidos, foi ovacionado no Congresso e encontrou-se com Biden. Garantiu aí mais alguns bilhões e ainda a aquisição da defesa antiaérea mais poderosa e mais cara do mundo, sistema Patriot. O único míssil
custa o equivalente a 4 milhões de dólares ou 21 milhões de reais. Toda essa grana enviada para alimentar o conflito daria para matar a fome do mundo inteiro, e essa hipocrisia que cairá por terra muito em breve. Agora, fornecer esse equipamento para a Ucrânia exigirá treinamento dos militares ucranianos, algo que deverá ser feito na Alemanha. Com isso, é mais uma escalada no conflito que, digo novamente, parece estar longe do fim, pois não há um esforço para acabar com o conflito e sim prolongar. Assim como acontece na Síria, que começou lá em 2011, passados exatamente 11 anos, até os dias de hoje não há paz naquela região em que o próprio Cristo pregou. Importantes declarações foram dadas ontem, dia 21, em que o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, anunciou diversas medidas de defesa que o país dele está tomando, visando se proteger da expansão da OTAN. Dentre essas declarações estão aí o aumento em mais de 500 mil homens, sendo que 150 mil já foram treinados. Lançamento de satélites para monitorar em tempo real todo o hemisfério norte e milhares de mísseis hipersônicos. Enfim, tudo indica que eles estão se preparando para um conflito não só com a Ucrânia, mas com toda a OTAN. Já foram diversos vídeos de análise do que poderá ocorrer segundo as profecias. Infelizmente, estamos virando o ano com a continuação e agravamento desse conflito. Paira sobre o mundo o fantasma de uma conflagração global, mais uma vez. Coreia do Norte, Japão, Síria, Ucrânia, Iraque, Israel, China, Irã, Estados Unidos, Rússia, países da Europa, enfim, todos os países localizados no hemisfério norte estão sob grande tensão que poderá resultar a qualquer momento em uma conflagração de grandes proporções. Só nos resta rezar para que essa insanidade termine logo. Agora irei trazer uma profecia em homenagem à Argentina, tricampeão mundial. Vamos ver uma das muitas profecias em que Parravicini menciona a pátria dele. Diz o seguinte, vamos lá. O mundo em convulsão virá de repente a Argentina em sua escuridão. A Argentina lhes dará berço, abrigo, casa, trabalho, honra e paz. Profecia de 1967. Parravicini é claro ao dizer que o mundo estará em escuridão e convulsão e encontrarão abrigo, casa, trabalho, honra, paz. Justamente na Argentina, podemos ver um sol dividido ao meio e este sol parece alvorecer após uma longa noite. Em outras profecias vimos que não é só a Argentina que receberá esses possíveis refugiados, e sim toda a América do Sul, incluindo a África. Essa profecia corrobora Chico Xavier, cujos já falamos em vídeos anteriores aqui no canal. Recomendo que assistam aos vídeos que estão indicados nos cards acima e também na descrição desse vídeo. Agora é um momento muito oportuno, pois o mundo lembrou-se novamente da Argentina, que está em destaque graças ao merecido título. Bom, apesar de tudo estar mostrando que as coisas irão piorar, vamos torcer para que não seja desta forma e que os líderes encontrem uma solução pacífica para suas diferenças. Não devemos perder a esperança, inclusive de uma intervenção alienígena, para que a insanidade acabe. Se você gosta do nosso canal, convido a todos a fazerem parte da rede de apoiadores para que continue trazendo mais vídeos como esse. E é só clicar no botãozinho logo abaixo e seja membro. Atualmente o canal conta com apenas 2 apoiadores, a Silvana Tomás e a Julieta Leite. Gratidão, amigas! Convido a todos também a se inscreverem no nosso novo canal, Mensageiros do Além. Os temas por lá serão somente voltados para a espiritualidade. Já temos 2 vídeos publicados. Espero vocês lá. Link para o novo canal na descrição. Agora gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Diga nos comentários. Temos grupos no Telegram e Facebook. Links também na descrição. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!